Então vamos lá, senhores. Primeira coisa que atividade 1, já vou te avisando que tem um erro de digitação nessa apostila do PET 2 de física, né? E aonde é ponto de multiplicação, ele colocou um ponto de interrogação, tá? Então você vai deparar aí com esse erro aí na apostila do PET 1 de física. Bom, como a gente gosta de trabalhar, tá? Observe sempre, né, o ponto final, observe sempre vírgula, ponto e vírgula, tá? Porque te ajuda na interpretação de texto, tá? Outra vírgula, tá? Isso é importante você ter noção disso, ok? Então vamos lá, fala o seguinte: uma partícula descreve um movimento retilíneo uniforme. Se é um movimento retilíneo uniforme, ela obedece uma lei, uma equação, que é S é igual a S0, S é igual a S0 mais VT, tá ok? Ela obedece essa lei, tá? A função horária da posição na unidade do Sistema Internacional de Medida. Então, aqui ele até vai explicar isso. O nosso famoso SI, Sistema Internacional de Medida, aonde a posição é dada, que é o S, né? É dado em metros, aonde o tempo é dado em segundos, portanto, a minha velocidade vai ser em metros por segundo. Isso no Sistema Internacional de Medidas. O seu carro não é um Sistema Internacional de Medida, portanto, a velocidade é quilômetros por hora, tá? Então, continuando nosso exercício, tá? E ele explica isso para você, né? Ele vai explicar isso para você. Ou seja, posição em metro, tá vendo aqui, né? Tempo em segundo e velocidade em metros por segundo. E ele te dá a equação, a função horária, tá? A função horária nada mais é do que a formulazinha, a equaçãozinha que ele te deu. Então, a sua equação vai ficar da seguinte maneira: S é igual a menos 2 mais quanto? 5t, tá ok? Mais 5t. Portanto, aqui, senhores, isso aqui é importante. Escreva a fórmula, escreva a sua equação que foi dada, e aí você vai perceber, t é t. Quem está do lado do t? A velocidade. Quem está do lado do t é o 5. Então, a velocidade vale quanto? 5. O mais é mais, está aqui. Posição inicial sozinha, quanto vale a posição inicial? 2, tá? Posição final igual, igual. Então, portanto, aqui, senhores, tá? Eu tenho que a minha posição inicial vai ser de menos 2 metros, tá? A minha velocidade vai ser de quanto? 5 metros por segundo. E isso aqui é importante a gente entender. Por quê? Porque se a velocidade é de 5 metros por segundo, quer dizer que a cada 1 segundo a posição muda 5 metros, tá? Então, bacana a gente entender isso. Neste caso, podemos afirmar que a velocidade da partícula tá? A velocidade da partícula a gente já determinou, que vale quanto? 5. Já está aqui, ó, senhores. Vale 5. Então, não é letra A, não é letra B. Ou é C ou é D. Aí ele pergunta se o movimento é um movimento progressivo ou um movimento regressivo. O que, que a gente tem? Tá? Vamos pegar aqui uma régua, fica bonitinho, quadro, aplicativos, não, compasso não. Régua. E a gente tem uma reguinha aqui agora. Então é o seguinte, o que, que eu tenho? Ok? Então, eu vou considerar, tá? Eu vou considerar que para a direita é meu eixo positivo.
Então, estou considerando que para a direita é meu eixo positivo, ok? Para a direita é meu eixo positivo. No caso, eu tenho um objeto que ele tem uma velocidade positiva, aqui é o vetor, né? Velocidade, ok? Velocidade positiva. E ele, então, está andando para a direita. Então, eu vou falar que o meu movimento é o quê? Progressivo, vou marcar letra C, tá? Se a velocidade fosse negativa, aí direita positiva, ele estaria andando para a esquerda, então ele seria regressivo. Não é a posição inicial que determina se é progressivo ou regressivo, mas sim o sinal da velocidade. Se tiver a favor da trajetória, progressivo, se não, regressivo aqui nesse caso, certo? Exercício 1. Feito, fechado, tranquilo, facinho de fazer. Copia a fórmula, copia a equação que ele te deu e veja quem é quem, tá? Exercício 1 feito, vamos partir para o exercício 2. Só um momento para a gente montar a lousa. Senhores, mas antes de eu partir para o exercício 2, eu quero ver isso no gráfico com vocês, tá? Eu elaborei uma calculadora gráfica. Então tá aqui, eu vou pegar aqui minha calculadora gráfica. Calculadora gráfica MUV500, tá? Então vamos aqui, qual é a posição inicial do gráfico? Menos 2. Qual é a velocidade? 5, a velocidade inicial. Eu vou escolher um tempo qualquer, 10, tá bom? Eu posso escolher, sei lá, 5, tá? Aceleração, importante. No caso de um movimento uniforme, a aceleração vale 0, ok? Então, o que eu vejo aqui? Olha, vamos ver aqui, ó. Tá? Esse gráfico é de posição com o tempo, tá? Posição com o tempo. Beleza? Então, aqui, ó, bem aqui, ó, tá abaixo do zero. Olha aqui, quando o tempo for zero, a posição é menos 2. Aqui tá bem abaixo do zero, tá? Ok? Significa que a cada um segundo, a minha velocidade muda quanto? Muda 2. Aqui, ó, vou até trocar aqui, ó, depois, se você quiser, ó. Eu troquei o tempo aqui, ó. Troquei o tempo de 5 para 2 para ficar mais fácil para você ver o gráfico, ó. Tá vendo aqui, ó? Então, nesse momento aqui, ó, menos 2, abaixo de zero, quando o tempo valia zero, e para cada tempo que vai mudando, a gente vai ter uma posição, tá? Então, vai mudando de 5 em 5, tá? Então, a gente vai ter aqui, né, primeiro tempo, menos 2, aí muda 5, vai para quanto? Vai para 3, não é isso? Lá, a gente vai ter lá, vai para 3 e assim vai por diante, tá bom? Quando passar um segundo, a minha posição é 3. Passou 2 segundos. Aí, se passou 2 segundos, a velocidade mudou. A posição mudou 10, mas ele estava menos 2, foi para 8. Tá aqui, ó, o 8. E assim por diante. Essa calculadora, se você quiser, eu vou deixar o link aqui, que você pode fazer análise, tá, de tudo aqui, de todos os gráficos, movimento uniforme, uniformemente variado. Olha aqui, ó, velocidade constante, olha como que fica o gráfico de velocidade constante, o da aceleração. Aqui eu tenho os 3 gráficos juntos, e aqui eu teria a equação de Torricelli, que não mudaria nada, porque a velocidade é o quê? Constante aqui, ok? Então, tá aí para você, se você quiser brincar com gráfico, tá? Tem uma aula no meu canal sobre isso, tá bom? Então, beleza. Exercício 2, tá? Exercício 2, ele fala o seguinte: a posição de um móvel em movimento uniforme varia com o tempo de acordo com a tabela. Ok? Então, se é um movimento uniforme, então o meu gráfico vai ser governado pela equação S é igual a S0 mais VT. Ok? Pois bem, ele pergunta qual é a função horária. Então, ele quer saber qual é a equação. Agora, o que você precisa entender? Que
A posição final sempre vai ter valores o quê? Diferentes. Para cada tempo diferente, eu tenho uma posição o quê? Diferentes. Então, a equação horária, esse daqui você vai deixar indicado e esse daqui você também vai deixar indicado. Portanto, a posição final e o tempo, você vai deixar indicado os dois. Você precisa determinar a posição inicial e a velocidade. A posição inicial como fala, é o inicial. A posição inicial vai valer quanto? 25, porque é a primeira e o tempo igual a zero, né? Então, aqui, a posição inicial vai ser de quanto? 25, tá? Ele determina lá na tabela que é metros, tá bom? Agora, a velocidade tem dois jeitos. Se você entender o que é movimento uniforme, que a velocidade é constante, e velocidade média, mudança de posição em relação ao tempo, de quanto que a posição está mudando, você poderia falar, opa, de 25 para 21, mudou quanto? 4. De 25 para 21 mudou quanto? 4. De 9 para 5 mudou quanto? 4 também, mas está aumentando ou diminuindo? Diminuindo. Então, o aluno que é mais experiente, ele já vem cá e fala, velocidade é quanto? Menos, tá? Menos 4. Por quê? Porque está mudando o meu tempo, tá? Está mudando a minha posição, está mudando minha posição de 4 em 4, mas não está aumentando, está diminuindo. Então eu poderia falar que a velocidade é menos 4, só analisando a tabela, certo? E aí eu vim aqui, colocaria, né? S é igual a S0 mais VT. Posição final vai ficar, a inicial é quanto? 25. A velocidade é menos 4T. Então tá aqui, ó. Lembrando que tem um erro aqui que esse ponto de interrogação seria de multiplicação. Isso para um aluno mais experiente. O outro aluno que não é tão experiente, ele ia colocar na fórmula S igual a S0 mais VT. Aí ele deveria, então isso aqui é O, tá, gente? É de outro jeito. Ele deveria pegar aqui e escolher uma posição final. Vou escolher a posição final 9 e, portanto, meu tempo é 4, tá? Então vamos lá, senhores. Então vai ser posição final 9, posição inicial 25, tá? Mais quanto? Velocidade, não sei, faz de conta que eu não sei, né? E o tempo é quanto? 4. O 25 tá mais, passo para cá o quê? Menos. 9 menos quanto? 25 é igual a quanto? V vezes 4. 9 menos 25, né? Vai dar quanto? Menos 16. Tá ok? V vezes 4. Então vai ficar menos 16 dividido por quanto? Por 4. Portanto, minha velocidade é de quanto? Menos 4 metros por segundo. Certo? Ou o aluno poderia falar assim, mas professor, eu não peguei o 9 e o 4, eu peguei o 5 e o 5. Tem algum problema? De jeito nenhum, vou fazer para você ver. Se você tivesse pegado o 5 e o 5, tá? Não teria problema. Qual que seria a posição final? 5. Certo? Qual seria a posição inicial? 25. Mais a velocidade, faz de conta que eu não sei. E o tempo? 5, né? Posição 5, velocidade 5. Esse 25 está mais, passa para cá menos. O aluno que já é mais experiente, né? Então vai ficar quanto? Menos 20. Ele faz direto, ok? Pode fazer passo a passo? Pode. O 25 está mais, passa para lá menos, 5 menos 25 menos 20. Pode fazer passo a passo, se for o seu interesse, tá? V vezes 5. Posso falar que vai ficar menos 20, dividido por quanto? Por 5. V, portanto, é igual a quanto? Menos 4 metros por segundo. Qualquer maneira que faça, professor, é mesmo, porque a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, o valor dela vai ser o mesmo. Então, o valor da velocidade é o mesmo para cada momento desse que eu pegue, qualquer momento desse que eu pegue. Porque velocidade mede o quê? A mudança de posição em relação ao tempo. Se a velocidade é menos 4, quer dizer que a
Posição vai mudar de menos 4 em menos 4. Passou 1 segundo. Passou 1 segundo, tá? A posição vai mudar menos 4 de 25. Menos 4 vai dar quanto? 21. Daqui para cá passou 1 segundo. Então vai diminuir quanto? Menos 4. 21 menos 4 vai dar quanto? 17. Fique à vontade para fazer o exercício da maneira que você queira, tá? O aluno mais experiente está aqui. O aluno que gosta um pouquinho mais de fazer conta está aqui também. E o aluno que tem a facilidade de fazer as continhas diretas está aqui, tá? Sugiro para você que você faça na sua casa com 17 e 2, tá? Tempo 2, posição 17, e você tem que chegar no resultado menos 4, tá bom? Não conseguindo, entre em contato que a gente vê o que a gente pode tirar de dúvidas. Vamos lá, senhores. Exercício 3 da apostila 1, apostila 2 do PET, tá ok? Vamos lá. Ele fala o seguinte: sabe-se que a posição de um corpo varia com o tempo e observe a seguinte função horária: S é igual a menos 100, tá? Mais 25 vezes o tempo. Houve um erro de digitação aqui. Determine o espaço no instante 8 segundos, tá? Aqui nós temos um problema. Ele usou a palavra espaço. Nós temos espaço é uma coisa, posição é outra, tá? Agora, o que ele quis aqui, Deus toma de conta, tá? Não sei, ok? Quanto que é meu tempo? 8 segundos. Ah, professor, deixa eu já fazer esse negócio na calculadora. Vamos fazer na calculadora? Beleza, vamos fazer na calculadora do tio Magno, MUV. Vamos lá na calculadora. Cadê aqui? Não. Calculadora MUV 2000, tá? Só para lembrar, posição inicial menos 100, velocidade igual a quanto? 25, tempo 8. Ó, posição, vem cá, menos 100, velocidade 25 e o tempo é 8. A aceleração é 0 porque é um movimento uniforme. Olha aqui, ó, na calculadora MUV já te dá a resposta, meu lindo, ó. Olha que legal, ó. Ele já faz o cálculo. Você põe os dados do exercício, ele resolve para você qualquer exercício. Aqui, ó, a posição final dele vai ser quanto? 100. A gente pode ver o gráfico, ó, saiu do menos 100, tá vendo? Ó? Saindo do menos 100. Aí ele vai, tá? É um movimento uniforme, uma equação de primeiro grau, uma reta. Aqui você tem um gráfico da velocidade, da aceleração, tem os 3 gráficos aqui, tá? Então a gente já sabe a resposta, que a gente usou a calculadora. Então vamos para lá, vamos fazer o cálculo agora? Vamos fazer o cálculo. Então vai ficar o seguinte: S é igual a menos 100, tá aqui, menos 100, mais 25 vezes o tempo, que é quanto? 8. S é igual a menos 100 mais 25 vezes 8. Dá quanto? 200. S é igual a quanto? A 100 positivo metros, tá? Ele usou segundo, então eu creio que isso aqui deve estar no Sistema Internacional de Medida, ok? Agora, eu preciso entender o que esse exercício está me falando. Trazer um compasso, diminuir isso daqui, fazer uma bolita aqui, bonitinha, posso tirar, vou pegar uma reguinha aqui, vou trazer, tá aqui, ó, fecha aqui, traz pra cá, certo? Desce mais um pouquinho aqui a régua. Vamos traçar aqui. Tamo lá. Então, o que acontece, né? Eu posso tirar essa régua daqui, que eu não preciso dela mais. Tá ok? Então, o que acontece? Aqui, senhores, vai ser o meu objeto. Aonde esse objeto estava? Ele estava na posição de menos 100.
Essa era a posição que inicial do objeto. Quanto meu tempo valia quanto? Quanto meu tempo valia zero. Quanto meu tempo inicial valia quanto? Zero. A velocidade desse objeto. A velocidade desse objeto ela é positiva. Então, aqui está a velocidade do objeto, ela é uma velocidade positiva. Então, aqui, ó, positivo. Escolhi a direita positivo, tá? Nesse ponto aqui, ó, eu vou considerar como sendo o meu zero, tá ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui, ó. Então, nesse ponto aqui vai ser a posição final. A posição final dele vai valer quanto? Menos 100. Ah, desculpa, mais 100. Quando o tempo valer quanto? 8 segundos. Agora que você tem que entender. Isso daqui é a posição. Agora você pergunta, qual é a posição no espaço em 8 segundos? 100 metros. Agora, quando ele fala qual o espaço percorrido, aí o espaço percorrido é aqui, ó. O espaço percorrido é quanto? 200 metros, que é o ΔS, porque ele saiu do menos 100, andou quanto? 100 para chegar no zero, e ele andou mais 100. Então, o espaço percorrido, agora se ele pergunta isso, o espaço, o ΔS, o espaço percorrido seria de quanto? De 200 metros. Por que isso? Porque o ΔS é a posição final menos a posição que? Inicial. Portanto, meu ΔS, posição final, 100. Menos da fórmula, vou até mudar de cor. Qual é a posição inicial? Menos 100. Menos com menos dá o quê? Dá mais. Portanto, o meu ΔS seria de quanto? 200 metros, tá? Positivo. Então, aqui na letra A, nós temos um problema para interpretar o que ele quer dizer com espaço, tá? Se ele está falando de posição, é 100. Se ele está falando de deslocamento, é 200. Então, por exemplo, se ele fala assim, aonde ele se localiza no espaço em 8 segundos. Então, ele estaria falando da posição. O espaço percorrido durante 8 segundos, 200 metros. Tá? Como eu não conheço o autor da apostila, então não sei te responder exatamente o que ele quer. Então, essa é a letra A. Tira um print aí, você faça o exercício, isso é importantíssimo. Certo, senhores? Vamos aqui apagar agora tudo isso daqui. Ok, vamos apagar, que isso que não nos interessa mais, porque a gente vai fazer a letra B. B de bola. Então vamos lá para a letra B de bola, ok? Letra B, o instante em que ele passa pela origem das posições. Gente, isso aqui que é interessante. Origem das posições é uma maneira muito chique para ele falar que a posição é igual a quanto? Zero. É isso daqui. Né? Vamos pegar aqui de novo aqui minha régua, né? Ó, você pegar uma régua aqui, traz aqui, ó. Qual que é a origem da posição? Qual que é a origem da posição? É o zero. Ele quer saber a origem da posição aonde? O que é isso? Posição igual a zero. Então, tá aqui, ó. Tirar aqui. Ok? Beleza. Se eu fosse lá na minha calculadora M2000, nossa, M2000, eu vou tirar o tempo aqui, ó. Vou tirar o tempo, vou deletar o tempo. Vou colocar a posição final sendo zero. Certo? Aí ele vai me calcular o tempo. Quanto tempo que eu vou gastar? 4 segundos. Note aqui que na minha calculadora M2000, ó, se você põe os dados lá, posição 0, posição inicial 25, velocidade 20, aceleração 0, porque é o movimento uniforme, ele calcula. Eu vou deixar um link aí para você baixar essa calculadora depois, tá?
Vamos voltar aqui, né, para o exercício. Ok? Belezinha? Pois bem, como que a gente vai fazer essa conta? E como vamos fazer? Nós vamos fazer a continha. Vamos escrever a equação. Qual é a equação que ele nos deu? S é igual a quanto? Menos 100 mais quanto? 25t. S é igual a quanto? Menos 100. Opa, minto, né? Presta atenção, senhor Magno. Quanto que é a posição final? 0. Menos 100 mais 25, né? 25t. O 100 está menos, passa para lá o quê? Mais. Então vai ficar 100 mais 0 dá 100, né? Não precisa fazer tanta frescura. É igual a 25 vezes t. O 25 tá multiplicando, passa para cá o quê? Dividindo. Então eu posso fazer aqui, senhores, que vai ficar 100, né? Dividido por quanto? Por 25, que é igual a quanto? T. T é igual a quanto? 4 segundos. Aí, senhores, o aluno que é mais experiente, que entendeu a letra A, tá? Que entendeu a letra A, ok? Que entendeu a letra A, tá aqui uma reta. Aí, essa reguinha, ele sabe que a posição inicial aqui era de quanto? Menos 100. Lembra a letra A? O tempo era igual a quanto? 0, tá? Ok? Aqui, senhores, que era a posição final dele, era de quanto? De 100. E o tempo aqui era de quanto? 8. Como aqui é menos 100 até o 0 dá 100 e do 0 até o 100 também dá 100, quer dizer que se ele gastou 8 segundos, se ele gastou, né, 8 segundos para percorrer todo o trecho, para percorrer metade do trecho, tá? Ele vai gastar quanto? Para percorrer metade do trecho, ele vai gastar quanto? 4 segundos. A outra metade, ele tem, como a velocidade é constante, ele também vai gastar quanto? 4 segundos. Aqui ele gastou 8 segundos no trecho total. Então, o aluno que era experiente, e ele percebeu isso já na letra A, ele não precisava nem ter feito essa conta, ele já pegava e já despachava, tá ok? Então, fica aí o exercício. Letra B. Então, essa aqui é a nossa letra B, tá? Não se esqueça que é a letra B. Tira um print aí para você depois fazer a sua atividade, ok? Então, vamos lá agora para a letra C. Letra C, tá? Letra C, ele está lá assim, informe se o movimento é progressivo ou se é retrógrado. De novo, para ser progressivo, você tem que ver se a velocidade é o quê? Positiva. E para ser retrógrado, você tem que ver se a velocidade é o quê? Negativa, tá? Então, para ser progressivo, a velocidade tem que ser o quê? Positiva. E para ser retrógrado, a velocidade tinha que ser o quê? Negativa. No caso aqui, a minha velocidade é o quê? Positiva ou negativa? A minha velocidade é de 25. Então, o movimento é progressivo. Tá ok? Então, exercício 3 resolvido. Partimos para o exercício 4. Tá? Vamos para o exercício 4. Exercício 4, tá? É um exercício de ultrapassagem. Então você tem que entender o seguinte: faz de conta que você já deve ter lido o exercício. Aqui vai começar a ponte, tá ok? Para que esse trem ultrapasse, não é o início da locomotiva, mas sim é o final da locomotiva que tem que passar pela ponte, tá? Então, esse é o exercício de ultrapassagem. Toda vez que você tem um exercício de ultrapassagem, você não olha a parte da frente, você tem que olhar a parte de trás. É a parte de trás que tem que ultrapassar,
certo? Imagina aqui, ó, que aqui tem um caminhão, tá? Se eu ficar frente com frente, tá? O bico do caminhão com o bico do trem e ele for virar, ele vai bater. Se tiver no meio do caminhão, ele vai bater. Então, para ultrapassar, você tem que passar o objeto como um todo. Então, a parte de trás do caminhão tem que passar a parte da frente do trem. Aí ele pode entrar, que ele consegue o quê? Ultrapassar. Então, vamos ver o exercício e a gente vai vendo isso melhor aí no exercício. Fala um trem de uma composição de 200 metros de comprimento, velocidade escalar constante de 72 quilômetros. Então aqui nós temos o seguinte, nós temos já um fight aqui, né? Vamos aqui desenhar, né? Temos que desenhar, pegar uma régua, traz para cá, que bonitinha. Vamos fazer um traço aqui, ok? Faz de conta que esse aqui é meu trenzinho, tá bom? Faz de conta que é um trenzinho. Você desenha demais. Aqui, ó, chaminézinha é minha Maria Fumaça, tá? Meu trenzinho. Tá aqui a composição do meu trenzinho. Vários vagões, tá? Ah, tem uma videoaula minha muito top que tem na apostila, na semana 4 no meu canal. Tem uma aula muito top. Eu pedalando de bicicleta aqui na cidade que eu moro, tem uma ponte que a gente passa por cima de um rio, né? E aí eu calculei a altura da ponte soltando uma pedra. Tá aí no meu canal, num exercício de queda livre. Muito, muito, muito top. A gente faz todo o cálculo lá para você poder ver. Mas aqui ele fala que o tamanho do trem, né? O tamanho do trem aqui, ó. O tamanho do trem, vou ter que colocar a reguinha aqui, ó. O tamanho do trem é de quanto? Aqui, ó. O tamanhozinho do trem. É de quanto? É de 200. Então aqui, ó. Esse tamanho aqui do trem, ó. O tamanho aqui do trem é de quanto? De 200. 200 metros é o tamanho do trem. Quer dizer, da parte final até a parte o quê? Inicial do trem. E aí ele me dá uma informação importante, que é o quê? Que a velocidade do trem é de quanto? 72 quilômetros por hora. E aí, senhores, nós já temos a primeira dificuldade. Por quê? Porque aqui, ó, nós temos uma unidade em metro e aqui nós temos uma unidade em quilômetro. Uma banana mais uma banana, duas bananas. Uma banana mais uma laranja, eu não dou conta de somar. Eu não posso trabalhar em quilômetro e metro. Ou tudo está em quilômetro, ou tudo está em metro. Para isso, você vai ter que transformar a unidade, tá? De quilômetro por hora transformando para metro por segundo. Tem uma aula aqui nesse canal do Magno Física de movimento, uniforme, velocidade, tá? Aonde a gente faz essa transformação. Agora eu vou brincar, né? Agora eu vou brincar. De quilômetro por hora para metro por segundo, de quilômetro é grandão, metro é pequenininho. Isso vai me lembrar que eu vou o quê? Dividir por quanto? Por 3,6, tá? Porque, como que eu lembro de dividir? Porque diminuir a unidade, eu vou o quê? Dividir. Isso não é física, isso é brincadeira, tá? Se você quer compreender mais esse conceito, vai lá na videoaula, aonde eu coloco detalhes, o porquê do 3,6, porquê dividir, tá? E o contrário, a gente vai lembrar que a gente vai o quê? Multiplicar por quanto? 3,6, tá? Portanto, a minha velocidade vai ser de 20 metros por segundo. Nossa, Magno, você foi rápido demais e eu me perdi. Estou puxando uma calculadora aqui para a gente, né? 72 dividido por 3,6 é igual a quanto? 20 metros por segundo. Então, já fiz a continha para você, tá? Agora eu posso trabalhar? Posso trabalhar, porque está em metro e aqui também está o quê? Em metro. Tá bonito agora de se ver, ok? Aí ele fala o seguinte, continua o exercício ao ponto aqui, onde que, ó, não continuei a ler, tá? Tem aluno que lê tudo, aí bagunça. Não, ó, eu li e parei no ponto aqui, ó. Calcule o tempo gasto. Então, o que que ele quer saber? Ele quer saber o tempo. Então, põe aqui, ó. Opa, tirar do amarelo aqui, né?
colocar aqui no pretinho, ele quer saber o tempo. Põe um ponto de interrogação para você saber que calcular o tempo. É um exercício de movimento uniforme. Põe a equação aqui, né? Você quer descobrir o tempo. Para descobrir o tempo, eu preciso da velocidade. Eu tenho a velocidade? Tenho, ó, 20. Agora eu preciso das posições, né? Calcule o tempo gasto para atravessar completamente uma ponte de 50 metros. Então, o que, que eu tenho nesse exercício aqui? Nesse exercício, né, eu tenho uma ponte, tá ok? Eu tenho uma ponte aqui. Então, vamos desenhar aqui a ponte. A partir daqui, ó, até aqui, essa ponte vale 50 metros, tá? Meu desenho não está na escala. O que, que vai acontecer? Quando é que vai ultrapassar? Quando esse ponto aqui de trás passar completamente pela ponte, tá? Então aqui, ó, quando esse ponto de trás passar completamente pela ponte. Então aqui vai ter um carrinho, vai estar o outro carrinho, tá? Vai estar aqui o trenzinho. Ó, desenha muito. Que é isso? Então, quando esse ponto de trás passa totalmente a ponte, é ele que a gente está olhando. Ó, o ponto de trás vai ultrapassar. O aluno mais experiente ele fala assim: mas esse ponto de trás até na ponte, ele tem que andar quanto? 200. Mas ele tem que passar a ponte, então tem que andar mais quanto? 50. Então, quanto que ele andou? Ele andou 250. Então, esse ponto aqui de trás, eu vou escolher que a posição inicial dele vai valer zero. A posição inicial dele vale zero. Velocidade vale quanto? 20. O tempo que eu quero achar. Agora, qual é a posição final? Então, olhando aqui, ó, se eu escolher que aqui esse ponto de trás vale zero, ele andou 200, andou mais quanto? 50, então ele andou quanto? 250 metros, certo? Ok? Belezinha? Então, o que, que vai acontecer? Vai ficar 250, que é igual a quanto? 20 vezes t. Esse 20 está multiplicando, passa para cá o quê? Dividindo. Então vai ficar 250 dividido por quanto? Por 20. T é igual a quanto? 0 com 0 corta, que vai dar quanto? 12,5 segundos, tá? Pessoal, para quem ficar em dúvida, a gente pode fazer esse exercício de outra maneira, de outra forma. Usando a equação, tá? V é igual a delta S sobre delta T. Magno, essa equação é a mesma dessa? Olha, sim, porque na velocidade média a gente pensa que a velocidade tivesse o mesmo valor, né? Um padrão. Aqui o movimento é uniforme, ele tem o mesmo valor, né? Então esse tempo está dividindo, passa para cá o quê? Multiplicando. O delta S é a posição final menos a posição inicial. E aí, como que a gente faz? Eu poderia falar que o meu ΔS, o meu ΔS seria o tamanho do trem, mais o que ele vai ultrapassar, ponte, túnel, é o mesmo exercício, mais o tamanho da ponte. Eita, ficou feio, hein? Da ponte. Então, meu ΔS seria quanto? Quanto que é o tamanho do trem? 200 metros. Mais o que? A ponte, que é quanto? 50. Então, isso que daria 250. Então, eu poderia fazer assim, ó. V é igual a ΔS sobre ΔT. Quanto que é o V? 20. Quanto que é o ΔS? 250. Dividido pelo ΔT. Tá? Esse está dividindo, passa para cá o quê? Multiplicando. E esse que vai estar multiplicando, passa para cá o quê? Dividindo. Então, vai ficar 250 dividido por quanto? Por 20. Corta, corta. Delta T é igual a 12,5
o quê? Segundos. Do jeito que você quiser, qualquer um dos dois jeitos está correto a resolução. Bora para o exercício 5. Exercício 5 é um exercício que tem gráficos, tá? No meu canal, eu coloquei uma tabelinha uma tabelinha não, playlist com gráfico, onde tem o macete da Eva, muito top. Ajuda demais o macete da Eva. Daqui a pouco vocês vão estar vendo aí na semana 4, movimento uniformemente variado. Aí você vai ver que os gráficos ficam mais complicados um pouquinho. Então, dá uma olhada lá, tá? Então vamos lá, senhores. O gráfico a seguir relaciona a posição de um móvel em metros com o tempo, em segundos. Então aqui, ó, ele não colocou, mas aqui ele tinha que ter colocado em metros, né? Mas ele colocou no texto. E aqui ele colocou em segundos, tá ok? Em segundos. Você tem que olhar pela sua apostila aqui, tá muito pequenininha aqui a minha tabelinha aqui, tá? Tá difícil de enxergar, mas olha aí pelos seus valores, tá bom? Aí ele fala o seguinte: determine o valor da velocidade média, tá? Da velocidade média. No caso da velocidade média, lembrando, né, que no movimento retilíneo uniforme, a velocidade média tem o mesmo valor do movimento instantâneo. Então ele está falando o seguinte: eu posso usar S é igual a S0 mais VT. O gráfico me dá a informação de quê? Posição e de quem? De tempo. Então, eu tenho o tempo da equação, eu tenho as posições da equação e o tempo. Isso tudo no gráfico. Então, eu vou tirar do gráfico essas informações. Então, vamos lá? Vou pegar esse ponto aqui, ó. Qual é a posição final? Tá? 8. Posição final, 8. Posição inicial, vou pegar aqui, ó. Que é quanto? 2. Velocidade eu não sei, tá? E o tempo? Foi do 0 até o 2. Professor, eu quero pegar aqui, ó. Eu quero pegar esse tempo aqui, ó. Posso pegar esse tempo? Tá, se você pegar esse tempo aqui, ó, você não vai ter o correspondente aqui em cima. E às vezes vai ficar difícil, porque você não vai saber qual é a posição dele. Então, se eu pegasse aqui no 1, já ficava mais fácil. Aqui no 1 dá para me ver nitidamente que a posição é quanto? 5, tá? Se fosse no papel milimetrado, aí você poderia até pegar outras posições, tá? Mas aqui, ou você pega o 2, que você sabe que vale 8, ou você pega o 1, que você sabe que vale 5. Sugestão minha, eu estou fazendo com 2. O que você deve fazer em casa para estudar? Faz com 1, posição 5, aqui você colocaria 1 e aqui você colocaria 5. Faz aí e tem que dar o mesmo valor, porque a velocidade é constante, tá bom? O 2 está mais, passa para cá o quê? Menos, tá? 8 menos 2 é igual a V vezes 2. 8 menos 2, 6. V vezes 2. V é igual a quanto? 6 dividido por 2, né? O 2 está multiplicando, passa para cá o quê? Dividindo, V é igual a quanto? 3 metros por segundo, ok? Agora, teria outro jeito de a gente pensar em fazer esse exercício, tá? Outra maneira de pensar em fazer esse exercício. Usando seus recursos matemáticos. Por quê? Essa equação é uma equação, tá? É uma equação do primeiro grau, tá bom? Se é uma equação do primeiro grau, ela é dada por y é igual a x mais b, tá? Agora, o que é importante você saber? O b aqui, o b, a gente chama de coeficiente linear. É aonde a reta toca o eixo do y. E aonde que a reta toca o eixo do y? No 2. Então, olhando no gráfico, eu já sei quanto que é o b. O b aqui vale quanto? 2, tá? Porque o b é o coeficiente linear, onde a reta toca no eixo do y. Quem é o x aqui? O x é o tempo. Então, eu sei que o meu x aqui, ó, o meu x aqui seria quem? O meu x aqui seria quem? O tempo, tá? Quem é meu y? Ah, meu y aqui, ó, é a posição que?
É o eixo da posição, né? Vou apagar isso aqui que eu não gostei. Vocês estão percebendo que eu tenho uns toques, né? Fica aqui, o trem fica meio torto, então o X é quem? O tempo. Quem é que está faltando? Quem é que está faltando é o A. E é aí que está. O A, como a gente determina o A da equação do primeiro grau? O A, tá, que está faltando aqui, né? O A que está faltando. O A é numericamente igual a tangente. E o que é tangente? Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Onde tem gente, tem coca. Tá? Vou pegar aqui uma régua. Pô, aqui, ó. Mas para calcular uma tangente, eu preciso, tá? Eu preciso de um triângulo. Então aqui, senhores, ó. Consegue enxergar aqui aonde está o meu triângulozinho, ó. Vou puxar aqui para baixo. Girar a régua. Olha aqui. Conseguiu ver aí o meu triângulo, tá? Tá aqui o meu triângulo. Tudo bem? Vamos achurar, tá vendo aqui, ó? Esse é o triângulo que eu tô pegando, ó. Tô achurando para você, tá? Para você poder enxergar ó, direitinho o triângulo que eu quero. Pois bem, nesse triângulo, tá? Esse lado aqui é o meu cateto oposto. Meu cateto oposto, ele é de 2 para 8. De 2 para 8, esse lado aqui vale quanto? Vale 6. Esse lado vale 6. Porque é de 2 para 8. Aqui é de 0, tá? Aqui é de 0 para 2, esse lado aqui, que é o cateto adjacente, vai medir quanto? Vai medir 2. Portanto, o A, que é o coeficiente angular aqui, vai ter o valor de quanto? 6 dividido por 2, que vai dar quanto? 3. No caso, quem é meu A na equação do primeiro grau, tá? É a velocidade. Então, eu posso falar que a velocidade é numericamente igual a quem? A tangente. Que no caso aqui deu quanto? 3 metros por segundo. Agora, detalhe aqui importante, hein? Se for a reta crescente, nesse sentido aqui, igual essa aqui, crescente, a velocidade é positiva. Se for uma reta decrescente, aí na hora que você fazer a conta, tem que colocar um menos aqui, porque a velocidade seria o quê? Negativa. Primeira semana de exercícios aí, já corrigido. Vamos dar um pulo para a segunda semana. Se você ainda não fez, estuda primeiro, depois vai para lá, para a gente poder resolver a segunda semana, ok? E aí, senhores, vamos para a segunda semana. Se você ainda não estudou, se você ainda não tentou resolver, para o vídeo e volta aqui depois, tá bem? Mas não copie por copiar, para entregar o PET, isso, cara, não vai te ajudar em muita coisa, tá? Então faz o seguinte, um corpo possui velocidade de 100 metros por segundo. Então, velocidade, tá? De 100 metros por segundo. Então, velocidade inicial é de quanto? 10, eu falei 100, né? É 10 metros por segundo. Pessoal, é inicial. Como que eu sei que é inicial? Porque é a primeira, tá? Velocidade inicial, 10 metros por segundo. Por 4 segundos. Então, qual foi o tempo que eu tenho? 4 segundos, tá? Até atingir uma velocidade final de quanto? 22 metros por segundo. Alguns livros chamam aqui de VF, velocidade final. Outros livros só chamam de V, tá certo? Qual a aceleração desse corpo? Então, agora a gente vai utilizar o conceito de aceleração. A aceleração mede o quê? Mede a mudança de velocidade em relação ao tempo.
tá? Lembrando, toda vez que a gente vê um delta em física, não é o delta da matemática, né? O delta na matemática é menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Isso aí que vai dar x', x2'. Lembrando que não pode usar H, porque senão vai dar galinha, né? Não, piadinha sem graça. É, por aí. Mas, o que acontece? O delta em matemática, da equação de segundo grau, não é o de física. O delta em física sempre vai ser final menos inicial. Então, aqui, essa fórmula aqui, a aceleração vai ser a velocidade final menos a velocidade o quê? Inicial, dividida por quem? Pelo tempo. No caso aqui, a minha aceleração vai ser quanto? Quanto que é a velocidade final? 22, menos a velocidade inicial, que é quanto? 10. E quanto que é o tempo? 4. Quanto que é o tempo? 4, Magno. O tempo é 4, tá? O tempo é 4. Portanto, a minha aceleração vai ser 22 menos 10 dá quanto? Dá 12. Dividir por quanto? Por 4. A aceleração é igual a quanto? 3 metros por segundo ao quadrado. O que significa isso, senhores? O que significa isso? Isso significa o quê? Que a velocidade vai mudar de 3 em 3, tá? Vamos pegar uma régua aqui. Gira para mim. Põe ela em pezinha. Traz para cá. Isso. Aqui vamos fazer uma tabelinha. Faz aqui, ó. Isso. Vamos pegar aqui a reguinha. Não dá para fazer dos dois lados, né, Magno? Olha que gracinha. Olha, posso usar dos dois lados. Top de linha. Beleza. Então vamos lá agora. Tirar a régua, né? Não preciso mais dela. Então aqui, ó. Então aqui, ó, vai ser o seguinte, ó. Velocidade inicial, 10. Quanto que vale o tempo? 0. Passa-se 1 segundo, quer dizer que a velocidade tem que aumentar quanto? 3. Então vai para quanto? 13. Passa mais 1 segundo, ela tem que aumentar mais 3. Vai para quanto? 16. Passa mais 1 segundo, de 2 para 3, 1 segundo, né? De 2 para 3, passa-se 1 segundo, vai aumentar mais 3, vai para quanto? 19. Mais 1 segundo. Vai dar quanto? 22. Em 4 segundos. Tá vendo? Entendeu o que é o significado de aceleração? O que a aceleração está medindo? Tá? Ó, agora, depois que a gente fez aquela errata da calculadora, né? Vamos lá na calculadora, senhores. Só recordar aqui que eu não fugir da memória. A velocidade inicial é 10, o tempo é 4 e 22 a velocidade, né? 10, 4, 22. Então aqui a gente vai colocar posição, eu posso colocar que é 0, posição final não sei disso, não tem essa informação. Velocidade inicial é quanto? 10, não é isso? O tempo que ele me deu é quanto? 4. E aí, a velocidade é 22. Nota aí que a gente vai ter o valor da aceleração. Cara, eu gosto dessa calculadora, porque ela calcula aqui para você, ó. Ela já fez a conta para você. Quanto que dá a aceleração? 3. Olha como que ia ficar a posição em relação ao tempo. Ia dar uma parábola, né? Porque é um movimento uniformemente variado nesse caso. É uma equação de segundo grau. A velocidade, aqui, ó, a mudança da velocidade, ó, ela está mudando de quanto? De 3 em 3. Aqui está a aceleração, aqui está os 3 gráficos para você poder ver. Então, a calculadora funciona certinho aqui, tá? No caso de movimento uniforme, você tem que colocar as duas velocidades, se você tiver, tá? No início e no final.
Beleza? Vamos tirar aqui, vamos voltar para lá. Tá aqui o exercício 4, né? Com a aceleração do corpo, a gente já respondeu. Nota que eu faço exercício lendo e montando. Quando eu chego na pergunta, já está pronto, né? Então, essa é a diferença da interpretação de texto, tá? Vamos lá, senhores. Exercício 2 da segunda semana do PET. Ele fala assim: um corpo, quando se aproxima do Sol, é atraído com uma intensidade por ele e por isso sua velocidade aumenta. Se a velocidade está aumentando, não é um movimento uniforme, é um movimento uniformemente variado, tem a aceleração. Então, aqui, se a velocidade aumenta, eu sei que eu vou ter um valor para aceleração, que por enquanto é o quê? Desconhecido, tá? Se esse corpo possui uma velocidade inicial, ele me deu velocidade inicial de quanto? 500 metros por segundo. E ao se aproximar do Sol, é acelerado com uma aceleração de 0,5. Opa, eu tenho aceleração, tá? Eu posso vir cá apagar esse ponto de interrogação. Eu tenho aceleração de que é quanto? 0,5 metros por segundo. O que significa isso? Que a velocidade vai aumentar de meio em meio a cada 1 segundo. Então, passa 1 segundo, 500,05. Passa mais 1 segundo, 501. Passa mais 501,5. Assim a velocidade ia aumentando, tá? Qual será a sua velocidade depois de 10 minutos? Aqui nós temos um problema. Qual é o problema? O tempo está em minutos. E aqui nós temos o tempo que em segundos. O que eu tenho que fazer? Trabalhar com a mesma unidade. De novo, uma laranja mais uma laranja, 2 laranjas. Eu dou conta de somar. Uma laranja e uma banana eu não dou conta. Então eu tenho que transformar tudo para a mesma unidade. Transformando para a mesma unidade, eu posso falar que 1 minuto equivale a quanto? A 60 segundos. Eu tenho 10 minutos, regrinha de 3, né? Minuto de baixo minuto, chama aqui de T, vou multiplicar cruzado. T vezes 1, T. E aqui vai ficar 10 vezes 60. T vai ser de quanto? Vai ser de 600 segundos. Então, 10 minutos aqui corresponde a 600 segundos, certo? Se eu pegar isso daqui, senhores, e for lá na minha calculadora, tá? Posição inicial sempre posso deixar 0. Aí eu falo o seguinte, o que eu tenho lá de informação? Eu tenho que a velocidade inicial é de quanto? 500, certo? Quantos segundos que eu tenho? 600 segundos. Quanto que é a minha aceleração? 0,5, tá? E velocidade final eu não sei, é que eu quero descobrir, tá certo? Então, tá aqui, senhores, ó, os valores que eu tenho aqui, ó. Belezinha? A posição final não, é a posição inicial que é 0, tá? Aí. Posição inicial que é 0, tá ok? Aí eu tenho os valorzinhos bonitinhos, ó. Qual vai ser a velocidade final? 800. Ele já me deu aqui o 800, tá? Eu falo isso para as pessoas, mas eu acabo fazendo. Toda vez que você for fazer aqui, você limpa para você não errar, né? Posição inicial 0, velocidade 500, tempo 600. Tá, qual é a velocidade final? 800. Vamos ver se isso vai dar 800 mesmo? Será que a calculadora funciona? Vamos ver, né? Colocando isso aí, qual será a sua velocidade depois de 10 minutos? Então, vamos aqui, né, para a nossa formulazinha. A aceleração é ΔV sobre ΔT. Quanto que é a aceleração? 0,5. ΔV. Qual é o meu tempo? Qual é o meu tempo? O meu tempo é quanto? 600. Esse 600 está dividindo, passa para lá o quê? Multiplicando 0,5 vezes 600, que é igual a ΔV. O aluno que é bom de matemática, ele sabe o que é 0,5. Ele sabe que é 0,5 é a mesma coisa que equivaler a quanto? A meio, né? Ele não sabe isso? Certo? Porque facilita a conta, né? Toda vez que eu multiplico por 0,5, eu divido por quanto?
por 2. Então, o meu ΔV vai ser de quanto? 300 metros por segundo. Agora, isso aqui não é a velocidade final, tá? Ele quer a velocidade final, tá? Isso aqui foi quanto que mudou? Ele tinha quanto no início? 500. Aumentou quanto? 300. Então, qual que é a velocidade final? 800. O aluno que gosta de fazer continha, né? Ele pode vir cá e fazer isso aqui, ó. Ele não deu conta de fazer de cabeça, né? Quanto que é aqui? 300. Quanto que é aqui? Não sei, que eu quero descobrir, né? Velocidade inicial é quanto? 500. Tá menos, passa para cá o quê? Mais, que vai dar quanto? 800 metros por segundo, como a calculadora fez. Atividade 2 pronta. Tira um print. Agora, sugestão minha, tenta fazer o exercício sem olhar nada. Não deu conta? Olha no print, vê o que você errou. É importante você tentar. Espero que você não esteja simplesmente fazendo uma cópia, tá? Porque se você estiver fazendo uma cópia, não é bom para você, tá? Vamos para o exercício 3. Exercício 3, senhores, fala o seguinte: um carro de Fórmula 1 larga de sua posição, onde estava inicialmente parado. Agora, isso aqui é importante. Onde estava inicialmente parado. Isso significa, tá, que a velocidade inicial dele é quanto? 0. Tá? Que a velocidade inicial dele é 0. Por quê? Porque ele falou que o corpo estava o quê? Parado, tá bom? O corpo estava parado, ok? Velocidade inicial igual a 0, tá? Com aceleração de 4, então a aceleração dele é de quanto? 4 metros por segundo ao quadrado. Significa que a velocidade vai mudar de 4 em 4. Qual a sua velocidade? Então, o que ele quer saber? A velocidade final, ponto de interrogação, com um tempo de quanto? 5 segundos, tá? 5 segundos. Quer ir na calculadora? Pode ir lá na calculadora. Vai lá na calculadora. Vamos fazer o que eu falei, né? Sempre falo isso e às vezes eu não faço. Vamos deletar todo mundo aqui. Então, vamos lá. Posso escolher que a posição inicial é 0, tá? A velocidade inicial, a gente tinha lá no problema, velocidade inicial é 0, tá? Velocidade inicial é 0. O tempo é 5 segundos e a aceleração é igual a quanto? 4. Né? Aí você vai ter aqui, ó, quanto que vai ser a aceleração? 4, o gráfico de velocidade, que é uma reta, tá? Aqui é uma parábola, você tem os 3 gráficos juntos, tem a equação de Sturgeon, e nós temos as outras informações. Qual vai ser a posição final dele? 50. Qual vai ser a velocidade final dele? 20, tá? Tá aqui as informações para você, tá bom? Então vamos lá. Qual a velocidade do carro após 5 segundos, né? A gente já viu na calculadora, ela faz a conta para você, você já sabe que é 20. Então vamos lá, senhores. Vamos lá. A aceleração é ΔV sobre ΔT, tá? Quem já estudou movimento, né? Movimento uniformemente variado, escreve essa equação V igual a V0 mais AT, né? Vamos voar até, né? O tempo tá dividindo, passa para cá o quê? Multiplicando, né? Multiplicando a aceleração, tá aqui, ó. O ΔV, o que é? Velocidade final menos velocidade inicial. Tá menos, passa para lá o quê? Mais, tá aqui. Essas duas equações aqui, você pode fazer o exercício. Certo? Pois bem, continuando o exercício, vamos lá? Quanto que vale meu A? 4. Meu ΔV, deixa quietinho aqui o ΔV. Quanto que é o tempo? 5. 5 está dividindo, passa para cá o quê? Multiplicando. Que vai ser, aqui meu ΔV, que vai ser igual a quanto? 20. ΔV igual a 20. No caso aqui coincide, tá, gente? Porque a velocidade inicial é 0, aumentou 20, a velocidade final vai ser quanto? Vai ser 20 metros por segundo. Tá ok? Exercício 3 resolvido. Exercício resolvido.
Fechamos a segunda semana, tá? Do PET, todos feitos aí. No meu canal você vai encontrar alguns exercícios aí, algumas videoaulas. Se você quiser se inscrever lá, curte, compartilha com os coleguinhas da sala, tá? Mas lembre-se, você tem que fazer, é importante você fazer, tá? Ok? Fique esperto lá no meu Facebook, no meu canal, Facebook Magno Leite, no canal do YouTube, que às vezes a gente vai estar postando algumas aulas para aprofundar esse conteúdo para quem for fazer Enem. Tá bom? Fazer vestibular, alguma coisa assim. Tá beleza? Então fique com Deus. Segunda semana feita. Muito obrigado.